conversar aqui sobre tudo o que a gente presenciou em Brasília no dia de hoje, a partir da fala, bom, desde ontem, né, do conflito anunciado entre Jair Bolsonaro e Sérgio Moro, hoje o pronunciamento do Sérgio Moro e depois o pronunciamento de Jair Bolsonaro. Quem vai conversar aqui com a gente é a presidenta do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, o senador Rogério Carvalho, que é líder da bancada do PT no Senado, o deputado federal Enio Verri, que é líder da bancada do PT na Câmara, e o Vadi Damus, que é ex-deputado federal e ex-presidente da OAB do Rio de Janeiro. Eu começo pedindo, por favor, que o Vadi Damus explique aqui para a gente quais os possíveis crimes que foram apontados hoje, tanto do Jair Bolsonaro, como também do Sérgio Moro. Vadi, boa noite. O senhor precisa soltar o seu microfone aí, para a gente ouvir o senhor. Boa noite, presidenta Gleisi, né? Sempre bom revê-la. Boa noite, meu querido líder, deputado Enio Verri, querido companheiro de bancada. Boa noite, senador, líder Rogério Carvalho. Boa noite, Pedro. Boa noite a toda a nossa audiência. Olha, Pedro, o Sérgio Moro revelou, né, na sua, podemos dizer, delação contra Jair Bolsonaro, revelou a prática aí de diversos crimes, né? Não só de responsabilidade, mas crimes comuns. Que eu me lembre aqui, a gente poderia falar aqui de falsidade ideológica, né, que ele alega que o Moro não assinou lá a exoneração do Valeixo, né? Coação no curso do processo, né, em que, segundo ele, Bolsonaro gritou querendo essa ou aquela providência da Polícia Federal, advocacia administrativa, né, usando o cargo para influenciar em decisões aí do órgão, né, no caso Polícia Federal, prevaricação, né, e obstrução de justiça. Então, me parece que esses crimes são os que serão investigados, né? Pelo noticiário, o Procurador-Geral da República finalmente se mexeu, né, saiu da sua longuíssima letargia e hoje se mexeu, pediu autorização ao Supremo Tribunal Federal para abrir inquérito, né? Só que isto também pode se voltar contra Sérgio Moro, né? Sérgio Moro, do meu ponto de vista, praticou crimes por omissão, foi cúmplice, porque tudo isso que ele revelou, ele era o destinatário, né, de todas esses comportamentos do Jair Bolsonaro, né? Ele não soube disso hoje, ele não soube disso ontem, né? Ele soube disso no momento em que o crime estava sendo praticado, né? Então, ele é cúmplice por omissão, né? E hoje, não foi entrevista coletiva, porque os jornalistas não falaram, né? Nesse seu monólogo lá com os jornalistas, ele praticou outro crime, né? Revelou ter praticado outro crime, o tal pedido de pensão, né? Isso, do meu ponto de vista, é corrupção passiva, artigo 317 do Código Penal, né? E mais, Bolsonaro, que também fez um monólogo, né, revelou que Moro quis trocar, condicionou, pediu cargo no Supremo Tribunal Federal, né? Então, é outro crime a ser investigado se o Supremo assim autorizar, pelo Procurador-Geral da República. Então, aquela velha história, né, pessoal? Na briga entre Bolsonaro e Moro, eu fiquei ao lado da briga. Não tem mocinho nessa história. Tá certo. Presidenta Gleisi, e agora? O Fora Bolsonaro ganha força, há a possibilidade de um processo de impeachment com mais força? Como é que a senhora vê? A senhora precisa abrir o seu microfone, presidenta. Desculpa. Boa noite, Pedro, Enio, Rogério, Vadi, que fazia tempo que eu não via, saudade de você. O Fora Bolsonaro, para nós, já existia antes, não foi por conta de Moro que nós definimos uma linha de retirada do Bolsonaro do governo. Nós achamos que Bolsonaro não tem mais condições de governar o Brasil, não consegue enfrentar a crise,
as mortes estão acontecendo, a doença está aumentando o número de infectados, a economia está no chão, as pessoas com problema de emprego e de renda, e o governo fica nessa situação. Bolsonaro brigando com o ministro, despedindo o ministro, saindo o ministro, e não toma as providências que tem que tomar. Óbvio que as revelações de hoje são graves, como são graves os crimes que já vêm sendo praticados por Bolsonaro aí há algum tempo. Mas hoje quem falou foi uma pessoa que estava convivendo com ele, fez, portanto, uma delação, né? Não sei se o Vadir concorda, mas delator também é criminoso. Ele agiu como um delator hoje, dizendo exatamente das pressões que o Bolsonaro pedia para ele o tempo inteiro, durante quase esse 1 ano e meio de governo, e ele esperou um momento que talvez tenha julgado adequado e oportuno para revelar. Ele sabe que Bolsonaro está enfraquecido, tem dificuldades, tem uma operação contrária a Bolsonaro que começa a crescer, né, nas instituições, a sociedade também começa a tirar apoio de Bolsonaro. Acho que Moro quis pular do barco antes que o barco afundasse. E, aliás, Bolsonaro revelou hoje uma questão interessante que nós já dizíamos lá atrás, né? O ego do Moro é maior do que tudo. Ou seja, ele não está preocupado com o Brasil, com a justiça, com o Estado democrático de direito, ele está preocupado com ele. E foi lá fazer essas revelações. E a postura de Bolsonaro, claro, diante disso, obstrução de justiça também, porque ele disse que Bolsonaro queria trocar o diretor da PF porque não estava concordando com o caminho de um inquérito no Supremo Tribunal Federal. Enfim, ele queria mexer lá para proteger ele e os filhos dele das acusações que tem. E Moro fez vistas grossas durante esse 1 ano e meio, quase. Não falou nada sobre os ataques de Bolsonaro à democracia, não deu encaminhamento ao inquérito sobre Queiroz, nem sobre Marielle, calou-se. Ou seja, deixou Bolsonaro fazer. E agora, quando se sente acuado, vem a público e revela. E eu quero dizer que também acho muito grave isso que o Vadir colocou, esse pedido de pecúlio, de um seguro indenizatório. Como é que, para ser ministro, ele vai lá e pede para o Bolsonaro o seguro indenizatório? E você veja que Bolsonaro não falou sobre isso hoje na entrevista, não contestou, não falou nem que sim, nem que não. Isso é gravíssimo, porque ambos estão, uma corrupção passiva e corrupção ativa. É crime de corrupção na veia. Como é que alguém faz um negócio desse? Um juiz que se dizia defensor da moralidade e um presidente que ganhou em cima da bandeira da moralidade, dizendo que era anticorrupção. Então, a situação do Brasil, a situação política é grave. Não tem jeito desse governo continuar. E o Moro precisa responder processo. O final do Moro vai ser na cadeia. Não tem outro jeito e não tem outro caminho. Tudo que ele fez durante o processo da Lava Jato, a perseguição a Lula, as mentiras que ele elencou, é isso que vai acontecer. Então, nós vamos ser firmes nesse processo. O Congresso deve estar abrindo uma CPI e nós estamos discutindo com os partidos de oposição e também entre nós todas as medidas possíveis para que a gente leve à consequência o fora Bolsonaro. Obrigado, presidenta. Senador Rogério Carvalho, como é que o senhor está vendo tudo isso? Como é que fica para a bancada do PT no Senado? Por favor, abra o microfone do senhor. Desculpe. Boa noite, Enio. Boa noite, Pedro. Boa noite, Vadir Damus. Boa noite, presidenta Gleice Hoffmann. Eu acabei de sair de uma reunião da bancada do PT no Senado e a nossa opinião ela é muito semelhante à opinião da presidente Gleice Hoffmann, né? Primeiro que se trata de uma desavença entre o presidente e o seu ministro. Ministro que saiu do cargo atirando para poder manter a posição dele política e manter-se na disputa política e tentar juntar o seu capital político para juntar a gente em torno dele, juntar a atenção em torno dele. Então, o ministro Sérgio Moro saiu fazendo política, coisa que ele já fazia desde a época que era juiz, e fazia
toda a amplitude do fazer política, né? Ele fazia política, ele fazia articulação, ele combinava resultado de decisão. A gente combina com outros partidos, com outros parlamentares, votação, mas isso é do parlamento. A gente acorda, isso é do parlamento, fazer acordo, mudar texto, arrumar texto, isso é do parlamento, é da atividade parlamentar, não é a atividade de um juiz, e ele fazia isso. Então, ele já vinha fazendo e fez, inclusive, para ser ministro da Justiça do Bolsonaro. Então, o Moro tem uma coisa que a gente precisa considerar, que o Moro se sente credor do Bolsonaro. Por que ele se sente credor? Porque se ele botou o Lula na cadeia, se ele tirou o principal líder político da disputa eleitoral em 2018, e ele vai para o ministério, tanto é que ele tinha essa condição de credor de Bolsonaro, que ele foi para ser o superministro. Obviamente que não existe superministro e não existe ministro mais importante do que presidente, porque presidente tem mandato, ministro não tem mandato. Então, essa disputa entre eles reflete, primeiro, o tamanho do Moro, esse questionamento de demitir o ministro. É porque o Moro, tanto para o Bolsonaro quanto para quem patrocinou toda essa construção que levou à prisão do Lula, o Moro tem uma importância muito maior, porque o Moro esteve no centro de toda a construção política dos últimos anos, de 2014 para cá. O Moro está no centro dessa construção política, como foi na queda da Dilma. O golpe na Dilma foi decorrente, principalmente, pela divulgação que o Moro fez de uma gravação que tinha 21 outras ligações do Lula, ele pegou uma para Dilma e divulgou. Então, nós estamos falando aí da demissão de um ministro, que é absolutamente normal pelo presidente. Eu acho que a gente tem que tratar o Moro como alguém que cometeu crimes e que continuou cometendo crimes quando virou ministro da Justiça, certo? E ele prevaricou. E o Bolsonaro, obviamente, que também deve ter cometido crime, os crimes elencados aí. Eu não duvido que ele tenha cometido esses crimes elencados pelo Vadi Damus, certo? Como o Moro também cometeu o crime de prevaricação, no mínimo, né? Uma série de crimes que estão postos aí. Então, eu acho que o PT precisa, neste momento, ter muita cautela, porque vamos ter revelações nos próximos dias que vão definir como as coisas vão caminhar e, de fato, quais os interesses que estão e quem está orquestrando essa saída do Moro neste momento. Por que o Moro saiu neste momento? Quem está dando suporte ao Bolsonaro? O que é que tem por trás? É a questão dos filhos, que ele ia chegar nos filhos? Ou seja, a gente precisa saber de uma série de coisas para que o PT possa ter uma posição, não a posição que a gente já tem do fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro já está consolidado, né, por conta dessa questão, mas a posição em torno do fato em si, a gente poder ter uma posição mais específica e ações mais claras do que nós devemos fazer. Agora, nossa posição política, acho que a Gleisi e todos nós temos consenso em torno dela. Deputado Enio Verri, como é que o senhor viu o dia de hoje? O que foi conversado na bancada do PT na Câmara? Boa noite, Pedro. Meus cumprimentos também ao meu companheiro Rogério, líder do PT no Senado, a Gleisi. Deve ser a terceira ou quarta reunião que eu, a Gleisi e o Rogério fazemos hoje. Vadi, é um prazer revê-lo, meu companheiro, deputado junto comigo, um grande amigo. Olha, eu vou começar a minha reflexão para falar sobre como está hoje a Câmara com a frase do Vadi. Né? Nessa briga entre Moro e Bolsonaro, eu estou do lado da briga. E quem vai ganhar com isso é o país. Porque, na verdade, o que o Moro disse hoje na coletiva dele às 11 da manhã e o que o Bolsonaro disse às 5 foi muito importante para isso, porque a partir dessa briga revelou-se muitas coisas. Está sendo colocado para a população uma coisa que nós já havíamos denunciado há muito tempo atrás. Há muito tempo. Que o Moro ele serviu aos interesses do grande capital,
que ele foi o cabo eleitoral do Bolsonaro e foi determinante para a eleição do Bolsonaro na medida que não permitiu que o presidente Lula fosse candidato, que o manteve preso por 580 dias. Ele chegou a dizer que o Valeixo manteve o presidente Lula na cadeia, mesmo com uma determinação judicial de um desembargador, para que o presidente Lula fosse liberado. O superintendente da Polícia Federal não tem autoridade legal para não acatar uma determinação de um desembargador. Então mostra, primeiro, que é crime para tudo quanto é lado. O Moro é um criminoso. Isso é um primeiro aspecto. O Bolsonaro é outro. E a briga dos dois, quem ganha a população brasileira que vai saber exatamente disso. Sem dúvida nenhuma, isso reforça a bancada do PT, tanto no Senado, como o Rogério já disse, mas na Câmara, e o conjunto do Partido dos Trabalhadores na defesa do fora Bolsonaro. Isso também motiva que a gente amplie a nossa capacidade de articulação. Acabou agora, às 19 horas, uma reunião que nós fizemos com líderes do Rede, a deputada Joênia, com o líder do PDT, o deputado Volney, com o líder do PSOL, a deputada Fernanda, do PSB, o deputado Molon, do PCdoB, a deputada Perpétua. Então, nós estávamos em 6 partidos, sob a coordenação do líder da minoria, que é o deputado José Guimarães, que é do PT, discutindo exatamente que tipo de atuação podemos ter de forma conjunta, junto à sociedade e no parlamento, para exigir mais disso aí. A população tem que saber o que está acontecendo. O Rogério citou uma questão que eu julgo importante. A pergunta de R$1 milhão é por que o Valeixo foi demitido. Essa é a grande pergunta. O que ele descobriu? Ele estava chegando perto exatamente do quê? Estava atingindo a família do Bolsonaro? Estava atingindo alguma coisa envolvida a Marielle? Vejam, a morte da Marielle é investigada pela Polícia Estadual, Civil Estadual, não é pela Polícia Federal. Por que o Bolsonaro, na sua coletiva, citou o caso Marielle? Por quê? Então, tem muita coisa aí que está acontecendo que a gente precisa entender um pouco mais. Esse resultado dessa briga dos dois, e que nos falta ainda algumas respostas que a sociedade vai cobrar, e tenho certeza, tem um aspecto importante. Primeiro, unifica a oposição, no nosso caso, na Câmara, os 6 partidos, mas também traz para esse lado setores absolutamente descontentes dessa divisão. Tem setores da bancada da bala que já criou um racha com o Bolsonaro. Afinal de contas, a bancada da bala apoiou o Bolsonaro, mas tinha muito acordo em cima do Moro. A saída do Moro enfraquece o apoio que o Bolsonaro tem na bancada da bala. Assim como tem os moristas. O Moro tinha uma alta avaliação. Ele saindo, ele leva essa avaliação e enfraquece ainda mais o governo Bolsonaro. Para quem está nos assistindo, são 27 pedidos de impeachment que já chegou na mão do presidente Rodrigo Maia. Só hoje foi o Rede e o PSB, que já entraram com impeachment. E ontem tinha sido o PDT. Então, esses 3 são os últimos, mas já são 27 pedidos. Outra coisa importante, CPI para investigar as denúncias que o Moro fez, o PSB já entrou com uma agora há pouco, e o Cidadania com outra. E olhe, o Cidadania até tem uma relativa independência, mas ele é considerado um partido da base do governo. Ele vota 90% com o que o governo põe para votar na Câmara dos Deputados. Isso nos leva a perceber o seguinte: a saída do Mandetta, a saída do Moro, a crise com o Paulo Guedes. Aliás, para quem está nos assistindo, inclusive para os meus colegas que estão aqui, eu não entendi o Paulo Guedes de camisa, o único que estava de máscara e sem sapatos. Mas, bom, olha que ele já pirou. Mas, falando seriamente, ele já está muito fraco. Tem uma briga dele com os militares que ele pode sair a qualquer instante. Ao mesmo tempo, o Bolsonaro unindo-se com o Centrão. E isso fortalece partidos mais sérios, mesmo de direita, que são mais ideológicos, nos aproximam deles nessa bandeira de um Brasil mais justo, do enfrentamento à pandemia e no olhar para o futuro do Brasil, e pode fortalecer, sim, um grande movimento pelo impeachment de Bolsonaro. Não é uma coisa simples, não será feito na segunda-feira, às 11h32 da manhã, mas é uma coisa que hoje
A saída do Moro deu um passo gigantesco para esse caminho. Pois é, de imediato, logo após o pronunciamento do Moro e depois do pronunciamento todo errático do Jair Bolsonaro, a gente viu a mídia repercutir, falando muito da subida do dólar, né, que a desconfiança com relação ao Brasil cresceu muito por causa dessa questão da simbologia que o Moro tem para o mercado e tal, esse tipo de coisa. Mas, ao mesmo tempo, o próprio Sérgio Moro, logo na sequência do pronunciamento do Bolsonaro, já se pronunciou aí nas redes sociais, já contrariou o que o Bolsonaro disse no pronunciamento dele, principalmente com relação ao Marcelo Valeixo, sobre ele ter dito que estava cansado e que queria sair e coisa e tal. Seria fundamental, o que eu quero perguntar para vocês é o seguinte, se seria possível e até importante que Sérgio Moro e Marcelo Valeixo fossem convocados no Congresso, como é que vocês veem isso, para dar essas explicações, né? Começando, por favor, pela presidenta Gleisi. Claro, Pedro, é essencial. Por isso, os pedidos de CPI que estão se fazendo no Congresso Nacional. Parece-me que também no Senado já entraram com pedido de CPI. Nós precisamos investigar isso, eles precisam vir e falar formalmente ao Congresso. Por que a CPI é melhor do que apenas uma fala deles no Congresso por convocação? Porque a CPI tem poder de polícia, ou seja, o que eles falarem ali tem valor jurídico para processo, para consequência legal. A CPI tem essa autoridade. Então, óbvio que seria muito importante se a gente conseguir instalar uma CPI para fazer agora essa investigação. A investigação do que falou o Sérgio Moro sobre Bolsonaro e também do que falou o Bolsonaro sobre Sérgio Moro e também das coisas que eles falaram deles mesmos, né? Porque esse negócio do Moro falar que ia receber o pecúlio, não ter contestação, isso, né? O Bolsonaro falar que o Sérgio Moro pediu para ser ministro do STF, que aí não demitiria, e mesmo que pediu informações de outros processos. Enfim, ali foi um rol de crimes e de acusações muito grandes e que a gente precisa investigar, inclusive o Valeixo falar sobre isso, né? Porque o Sérgio Moro falar que sempre teve autonomia, e foi com a autonomia da Polícia Federal que ele manteve o Lula preso lá em Curitiba, quando teve uma ação do TRF-4, aquilo é uma indecência, né? A autonomia seria se a Polícia Federal, sim, obedecesse uma ordem, uma decisão do TRF-4, sem levar em consideração um juiz de primeira instância, que era Sérgio Moro. Então, tem muita coisa a esclarecer. A delação do Palocci, que ele soltou na campanha, agora esse telefonema que ele deu para o Bolsonaro, enquanto o Bolsonaro estava internado no Einstein, antes do segundo turno. Tem que esclarecer isso. Ele andava atrás querendo dar apoio para o Bolsonaro na eleição? Claro que andava. Então, as movimentações de Sérgio Moro têm que ser esclarecidas e a de Bolsonaro também, porque tanto interesse em ter ascensão sobre a Polícia Federal, né? E Sérgio Moro teve que reconhecer aquilo que era óbvio, né? Não podia fazer outra coisa a não ser dizer a verdade, que nos governos do PT a gente sempre respeitou a autonomia da Polícia Federal. Aliás, respeitou a autonomia de todos os agentes públicos e instituições para que cumprissem a sua função, né? E nós fomos sempre objeto de mentira por parte do Moro e do Bolsonaro. Eu vou passar a palavra para o Enio e para o Rogério na sequência, só queria lembrar antes que o Valor Econômico publicou a reportagem, inclusive, dizendo que o Moro, material de áudios e de textos trocados com o Bolsonaro, que poderiam comprovar o que ele fala, né? Bem coisa de bandido, né? Não parece o bandido delatando o patrão? O cara ficou 1 ano e meio, aí não confiava no outro, pegava e gravava o que o outro falava. É coisa premeditada. Gente, é uma coisa impressionante. Mas é o bandido delatando o patrão para ganhar o pecúlio. É essa a história. Tem uma briga de lama entre dois sujos. Deputado Enio Verri. Na verdade, eu vou apenas continuar o que a Gleice já fez de intervenção. Eu vou traduzir de uma coisa muito simples para quem está nos assistindo.
ouvindo o que o Bolsonaro disse na sua coletiva às 17 horas, ele reclamou porque ele quer uma PF só para ele, né? Eu queria uma PFzinha só para mim, para cuidar dos meus meninos, né? Para cuidar lá do porteiro, para ver quem é que me deu um tiro. Então, na verdade, o que ele quer é uma polícia política. É isso, ele quer uma polícia federal, em que nosso governo tinha total autonomia, que, inclusive, foi investigar a casa do irmão do presidente Lula, o Vavá. O presidente Lula nos lembrou isso, né, Rogério? Que aconteceu isso. Então, na verdade, o que nós temos ali é um debate entre os dois que tem muita coisa a acontecer. E, ao mesmo tempo, nós temos que aproveitar essa oportunidade. Porque, como o Bolsonaro atingiu bastante o Rodrigo Maia, eu tenho certeza que o Rodrigo Maia também, como presidente da Câmara, deve ter muitas informações, não nesse campo da desonestidade, mas no campo da política, que pode ajudar muito o país. Acho que é um momento em que tanto o presidente Rodrigo Maia como o presidente Davi Alcolumbre, que são os nossos líderes do Congresso Nacional, assim como o conjunto dos deputados que tem e senadores que têm um compromisso com o Brasil, tem que fazer uma CPMI, uma comissão provisória, companheiros, calma, uma CPMI, portanto, mista, para que Senado e Câmara trabalhem juntos, que aprofundem isso e que, em determinados momentos, possamos contrapor as declarações de um e de outro. Isso vai demorar um mês. Não tem problema. Vai demorar 2 meses. O importante é que a população saiba o que está acontecendo. Outra coisa também que fica muito claro pelas declarações, ainda nas redes sociais, mas mesmo Augusto Aras, né, que é o PGR, lento, absolutamente comprometido com quem indicou, que foi Bolsonaro, teve que fazer alguma coisa. Ou seja, a conjuntura impõe ações daquelas pessoas sérias, das pessoas que têm um compromisso com o Brasil e daqueles que querem aparentar serem sérios. Porque nós temos aqueles também que estão na boquinha, vão ficar na boquinha até o último momento e depois vão saltar fora. Quando foi que nós vimos isso? Eu e o Vadi vimos isso de forma muito transparente quando do impeachment da presidenta Dilma. Afinal de contas, esse centrão que está indo para o governo Bolsonaro agora, o PP, o PR, o PL e, negociando à parte, o PSD do Kassab e o MDB, esses partidos, eles também estavam em nosso governo, como estavam no governo do Temer, como agora estão indo para lá. Mas você pode estar aqui, você que está nos assistindo, pode falar, mas o Centrão vai para lá e vai resolver o problema. Ora, a história nos mostra que exatamente 4 anos atrás, esse Centrão estava no governo, a sociedade induzida pela Globo tratou da questão do golpe e eles estavam numa sexta-feira como ministros e no domingo votando pelo impeachment da Dilma, mostrando que não há seriedade nesse Centrão, que eles querem o cargo. Por isso, é importante nós analisarmos que esse é o momento de procurar todas as forças que têm um compromisso com o país e exigir transparência. Quanto mais transparência, quanto mais a verdade for à tona, mais o Brasil ganha. Agora, eu estou convencido, isso não será rápido, que Bolsonaro não vai terminar o seu mandato. Ele já era pequeno no momento normal do país. O reflexo foi a economia com o PIB crescendo 1%. Ele é absolutamente incapaz de tocar o país numa crise como estamos vivendo. E ainda agora, com todas essas verdades vindo à tona, é inevitável. Ele não resiste nem ao grupo dele. O próprio grupo dele não vai lutar para que ele se mantenha no cargo. E a solidão é o seu destino e a saída do governo, na minha opinião, não será muito distante. Senador, o senhor também vê a CPMI como a melhor solução ou o senhor considera que seria bom ele ser convocado na Câmara e no Senado em momentos diferentes? Eu acho que se tiver uma CPI, seja uma CPMI, que seja uma comissão mista parlamentar de inquérito. Acho que a gente precisa buscar esclarecer os fatos, eu acho que é um instrumento que permite a gente fazer isso. Agora,
eu tenho alguns receios em relação a, inicialmente, sem a construção correta de como nós vamos fazer essa investigação, de que forma o parlamento vai se envolver nisso, sem mais detalhes, eu tenho algumas preocupações da gente criar espaço para o Moro se autopromover e tirar vantagem política. Veja, o Moro não saiu do governo, o Moro fez um ato político. O Moro está agindo como um candidato à disputa de cargo eletivo, majoritário, certo? Então, nós estamos falando de alguém que está jogando politicamente. E eu imagino que a gente vai ter os elementos, que a gente consiga ter uma base de informação para a gente poder fazer essa CPMI e expor um conjunto de contradições que o Moro, que o Bolsonaro, para que a gente possa trazer a condenação do Lula, certo? Como para mostrar como, de forma análoga, ele agia contra o Lula, ele agiu no governo, ou seja, ele tem um modo de trabalhar. O Moro, ele é criminoso no seu jeito de atuar. Então, eu acho que qualquer possibilidade que a gente possa explicitar isso é importante para a sociedade. Agora, eu infelizmente, não tenho a mesma visão de que o Bolsonaro ele vai definhar como, às vezes, as pessoas falam, certo? Eu acho que a gente precisa fazer um trabalho muito firme de oposição, de exposição e de construção de narrativa. Acho que a TVPT, inclusive, é uma oportunidade. Por exemplo, quem garantiu que tivesse uma ajuda de R$600 foi a base parlamentar, e os R$600 decorrem de uma proposta do PT de um salário mínimo. Isso é fundamental para a gente enfrentar o debate com o Bolsonaro, porque ele está com a estrutura de governo dizendo para a sociedade que foi ele que deu, é ele que está dando, ele está fazendo essa propaganda. Então, ele pode assumir um protagonismo político numa base que sempre teve uma relação pela inclusão que nós produzimos enquanto governo. E uma outra questão que nós precisamos ficar atentos é que o Bolsonaro está imitando o PT de forma incompetente com o pró-Brasil, que, na verdade, é um PAC piorado, certo? Ele está diante de uma crise da pandemia e diante da possibilidade de sair do teto para fazer um plano de investimento público. Então, tem uma ruptura, tem um movimento do Bolsonaro que pode representar algum tipo de salvaguarda para ele ao longo do tempo aí. Agora, nós precisamos aproveitar este momento para expor a relação, que é uma relação espúria, uma relação criminosa entre os dois. A combinação para que o ministro que o juiz virasse ministro, né? A combinação para retirar o presidente Lula da disputa eleitoral, essas coisas a gente precisa explicitar e a gente precisa aproveitar este momento para deixar claro para o Brasil e para os brasileiros. Obrigado, senador. Vadir Damus, eu queria saber do senhor, na sua opinião, quais são os melhores mecanismos para fazer com que Marcelo Valeixo e Sérgio Moro tenham que expor o que realmente aconteceu, se há crimes ou não do Bolsonaro? Olha, Pedro e demais companheiros aqui dessa mesa virtual, tem alguns
algumas questões que precedem, não é? que perpassam todo esse cenário criado pelo Moro hoje. O Moro, ele se apresentou, né, como defensor da autonomia da Polícia Federal, e isso foi a razão principal do seu pedido de demissão. Foi isso que ele declarou. Ele não poderia aceitar a indevida intromissão do presidente da República de modo a macular, né, a autonomia da Polícia Federal. Quem respeitou a autonomia da Polícia Federal chama-se Sérgio Moro, né, a começar na Operação Lava Jato. Isso nós já dizíamos lá atrás, da tribuna da Câmara, etc. Isso foi demonstrado pela Operação Lava Jato. Moro, na verdade, ele fez mais do que quebrar a autonomia da Polícia Federal. Ele aparelhou a Polícia Federal. Esse Valeixo sempre foi com o pincha dele lá no Paraná. Né? Vocês mencionaram aí aquele habeas corpus, né, que eu, nosso colega Paulo Pimenta, tentamos a libertação do presidente Lula via aquele habeas corpus. Era o Valeixo que estava mexendo, o Moro com o Valeixo mexendo os pauzinhos para não cumprir a ordem do desembargador Rogério Fabreu. Então, Moro não tem qualquer autoridade para se apresentar como defensor de autonomia, seja lá do que for. Né? Vocês vejam que todo o pessoal da Lava Jato, da Polícia Federal lá do teu estado, Enio, né, foi levado para Brasília. Né? Então, cada um, como já foi dito aqui, acho que foi o Enio, né, em relação ao Bolsonaro, mas em relação ao Moro também. Cada um quer o seu delegado. Não, eu quero o meu delegado, o Moro quer o delegado dele, o Bolsonaro quer o delegado dele. E quem perde com isso são a República e a democracia. Né? O Bolsonaro quer o delegado dele para quê? Para que os filhos não saiam algemados, né, no governo dele. 01, 02, 03, 04, 05, 0 lá, seja lá o que for. Né? E o Moro como detentor de poder. Né? Vocês imaginam, pessoal, olha só, e aqui fazendo uma especulação ou uma constatação, o Moro está fortalecido desse episódio. O Moro, a Globo, eu não tenho a menor dúvida, hoje o Jornal Nacional lança o Moro candidato a presidente da República. Hoje a Globo detona Bolsonaro, porque Moro tem, né, por tudo que ele construiu e a Globo ajudou a construir para ele ao longo desses anos, ele tem condições melhores hoje dentro da extrema-direita de reunificar a extrema-direita e atrair a direita. Mais do que Dória, mais do que qualquer outro quadro aí de direita. Ele tem essa condição. Ele tem um apoio do sistema de justiça, ele vai ganhar apoio militar e tem um apoio inestimável da Rede Globo. Né? Então, Moro, ele se lançou candidato a presidente da República. E eu acho, né, que nós temos, viu, Enio Iglesias, Rogério, a CPMI das fake news, nós temos que apostar nela. Dali podem sair elementos, o Moro tem que ser convocado para essa CPMI. E veja só, o Moro, ele tinha a Polícia Federal na mão dele. Moro deve ter dossiê sobre Bolsonaro e a família dele, porque esse sabe aparelhar. O que ele não sabe de direito, ele sabe de aparelhamento. Como ele aparelhou lá em Curitiba, ele aparelhou agora no governo. Né? E óbvio que ele tem informações sobre essa CPMI, sobre essas fake news. Ele tem informação sobre tudo. Porque essa CPMI, ela pode fornecer elementos para anular a votação de Bolsonaro e leva Mourão de roldão, porque sem rima. A rima foi uma imposição. Leva o Mourão porque, nesse caso, anula os votos da chapa. Né? E, pessoal, eu vou emitir aqui uma opinião muito pessoal, né? Muito pessoal mesmo. Né? Eu acho que não tem mais jeito para nós vamos ter que embarcar na canoa do impeachment. Não tem mais jeito, a gente não pode se omitir. É uma penca de crime comum, uma penca de crime de responsabilidade, que eu tenho a impressão de que nós vamos ser cobrados no futuro se a gente não tomar posição em relação a isso. Renúncia é ato unilateral, renúncia é ato de vontade. O cara renuncia se ele quiser. Ele pode ser forçado a renunciar pelas circunstâncias, para fazer um acordo aí, para livrar os filhos da prisão, livrar a mulher dele da prisão e livrar ele próprio da prisão. Ele pode fazer um acordão aí, bota o Mourão e vamos apagar alguns rastros aqui. É possível até que isso já esteja sendo urdido.
mas as circunstâncias nos impuseram isso. A gente não vai poder fugir da questão do impeachment, sem prejuízo de outras, né, CPMI das fake news, chamar o Moro para depor. O Moro não vai poder. O Moro agora ele vai ter que ir de qualquer maneira, né? Não vai ter mais aquela história, fazer acordo para. Não, ele não vai convocado, ele vai convidado. Né? Se uma CPI convocá-lo, ele vai ter que ir. Né? Ele vai ter que ir. Ele agora é um cidadão comum. Né? Então, não vai poder ter mais essa proteção dos acordos que a gente fazia lá na Câmara, lá no Senado. Não, vamos convocar, não vamos. Enfim, e o Rodrigo Maia não vai ter por onde fugir, ele vai ter que abrir esse processo de impeachment. Né? E vai ser ruim se nós não estivermos entre os requerentes. Está todo mundo pedindo impeachment do Bolsonaro. Então, é uma opinião estritamente pessoal, tá, pessoal? Mas eu estou aqui lançando, tá? Enfim. Mas eu tenho esperança de que o Moro, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Tudo aquilo que ele declarou hoje pode acabar se voltando contra ele, porque ele vai ter que ser investigado também. Eu queria aproveitar essa opinião pessoal emitida pelo Valdir Damus para perguntar para a Gleisi, para o Rogério e para o Enio se é isso aí, se esse é o momento de trabalhar o impeachment do Bolsonaro ou se é preciso ter um pouco de paciência com o momento que o país vive, começando pela presidência. Pedro, vou responder isso e eu vou ter que pedir licença, mas nós vamos ter uma reunião agora às 20 horas da nossa bancada e da executiva, tenho que sair. Veja, quando a gente adotou a palavra fora Bolsonaro, nós nos dispusemos a conversar sobre todas as possibilidades e hipóteses de colocar Bolsonaro para fora. Claro que a que mais nós queremos e que achamos que é a correta é aquela em que o povo participa diretamente, ou seja, que você tem um processo eleitoral, porque o que foi eleito em 2018, a chapa Bolsonaro-Mourão, reflete esse governo de incompetência total. O Bolsonaro, uma tragédia, que não consegue coordenar nada, e o governo dele também. É um governo que não tem propostas decentes para a economia, esse Paulo Guedes botou o Brasil no buraco, que não tem propostas decentes para a área social, não conseguem nem pagar de forma digna os R$600 que nós articulamos para aprovar lá na Câmara o seguro emergencial. Ou seja, o governo dele não consegue, como um todo, colocar o Brasil para andar, já não conseguia. Agora, com a crise, muito menos ainda. Então, para nós, o melhor seria caçar essa chapa e a gente ter um processo eleitoral. Óbvio que as coisas não acontecem só do gosto da gente, da vontade da gente. E nós não podemos também deixar o Brasil ficar com esse Bolsonaro aí o tempo inteiro. Então, nós temos que conversar com todos os setores da sociedade para ver aonde nós acumulamos força para a saída que a gente tem possibilidade de levar adiante. Se essa for o impeachment, nós vamos ter que discutir a questão do impeachment. Não há problema. Se for um crime comum no Supremo Tribunal Federal, nós vamos fazer isso. Aliás, vai ser pauta hoje da nossa reunião, tenho certeza disso, assim como da reunião do diretório do dia 29. Enquanto isso, nós vamos conversar com todos os setores. Ou seja, nós não queremos esse governo e não queremos esse Bolsonaro. Isso nós já estamos dizendo em alto e bom tom. Fora Bolsonaro. Quem é? Eu não ouvi. É o senhor mesmo, senador. Ah, tá. Veja, é engraçado, o PSL, Gleisi, está entrando com um pedido de impeachment do Bolsonaro. O PSL não está pedindo impeachment do Bolsonaro pelos mesmos motivos que nós podemos pedir o impeachment do Bolsonaro. Nós, quando tomarmos a decisão de pedir o impeachment, nós vamos pedir o impeachment por uma questão muito séria, pela incapacidade do Bolsonaro de liderar o país, pela capacidade de liderar na pandemia, manter e salvar vidas, conduzir a economia, porque não respeita a instituição Presidência da República, porque não respeita a democracia, né? A gente tem uma diferença, né, do porquê a gente vai pedir o impeachment. Nós não vamos pedir o impeachment porque ele demitiu o ministro, né?
o PSL e outros partidos estão pedindo o impeachment porque demitiu o ministro, porque quer criar o espaço para poder desgastar o Bolsonaro em função do Moro. Para nós, o Moro e o Bolsonaro são farinha, como diz lá em Sergipe, e diz em vários lugares do Brasil, são farinha do mesmo saco, certo? Ou seja, nós precisamos fazer um debate político sobre uma substituição de governo, não é só de governo, não é só de presidente, é uma substituição de um pensamento de governo. Acho que esse é o desafio que a gente tem, e pode ser através do impeachment, pode ser o que o Vadir Damus falou, talvez muito mais acertado neste momento, via cancelamento das eleições pela CPMI, pela fraude que foi a eleição do Jair Bolsonaro, né? Pela fraude urdida junto com o Moro para poder tirar o Lula da disputa eleitoral. Se a gente juntar as fake news e juntar tudo isso, não tem como não conseguir elementos comprobatórios de que foi uma fraude e que eles trabalharam de forma articulada, que foi urdida a retirada do presidente Lula, a prisão do presidente Lula. Portanto, a gente tem aí alguns caminhos que o partido e a bancada devem definir nos próximos dias. Deputado Enio, por favor. É claro que não há como falar muito diferente dos meus companheiros, né? Nós temos a mesma reflexão, ficamos o dia todo juntos. Me parece que a pergunta é o seguinte: o que exatamente que nós queremos? É o impeachment do Bolsonaro só? O grande problema é que a história mostra que o impeachment é sempre uma coisa feita por cima. Do Collor, quem é que ficou? A da Dilma, quem é que ficou? Se for o impeachment pelo impeachment, se sair o Bolsonaro, quem fica? É o Mourão. Bom, tudo bem. Se nós definirmos que o importante é tirar o Bolsonaro e pronto, então a gente pode entrar imediatamente, põe impeachment e vamos tentar tirar o Bolsonaro. Agora, se a gente tem um projeto e temos uma avaliação, nós da esquerda, que este governo é absolutamente incompetente para resolver os problemas do nosso país, principalmente na crise que estamos vivendo hoje, nós precisamos tratar e ter competência para articular a sociedade, as forças de centro, as forças de esquerda, as entidades da sociedade civil, para que a gente possa construir uma nova eleição, por exemplo. Tem um projeto de um carioca aí, do Miro Teixeira, né, que tratava, e já foi aprovado na CCJ, não caminhou, o deputado Miro Teixeira, que tratava da seguinte: nos primeiros 3 anos e meio, se houvesse um impeachment, tinha uma nova eleição. Bom, o correto agora, então, é a gente somar esforços, retomar esse projeto que já foi aprovado na CCJ, portanto, dá para a gente continuar discutindo isso na Câmara e no Senado, aprovar esse projeto e aí construir uma nova eleição. Para isso tem que ter base social. Ocorre que, às vezes, o impeachment pelo impeachment, particularmente, eu já julgo um avanço. Para sair o Bolsonaro já é um avanço. Vamos aqui jogar de forma muito transparente. Agora, podemos ansiar por mais. Podemos ansiar por ter uma nova eleição. Por isso, me parece que o cenário vamos estar presente em todas as mobilizações, tanto no campo judicial como no campo político. Vamos juntar todas as forças possíveis. Mas o ideal é que a gente consiga trazer, além da esquerda e do movimento social, o centro, setores de direita que concordem com isso, aprovarmos o projeto do então deputado Miro Teixeira e chamar uma nova eleição. Ou seja, temos condições legais, precisamos ter mobilização social para dar base a isso. A Câmara dos Deputados, eu não tenho direito de falar sobre o Senado, porque eu nunca fui senador e não conheço tanta realidade, mas a Câmara, ela reage às ruas. O que determina para que lado que vai a Câmara é a pressão das ruas. Se nós conseguimos, nesse momento, construir uma boa pressão social, seria uma saída possível, legal, absolutamente transparente e, principalmente, necessária para o momento que nós vivemos. Então, eu só quero pedir também desculpa, Pedro, mas tanto eu como o Rogério, nós também temos que, em 5 minutos, começar uma reunião meia grandinha da Executiva Nacional e das nossas bancadas. Sim, eu vou justamente agora passar para as considerações finais, para que cada um fale uma palavra final. Eu ia começar pela presidenta Gleisi, mas ela está aí. Tá aí. Suas considerações finais e a gente faz o encerramento aqui, por favor.
Para mim? Isso, a senhora começa as considerações finais, depois eu passo para o Tá bem. Não, só te dar um abraço, Pedro, a todos que estão nos assistindo. Sei que o pessoal está aí muito ansioso, até agoniado para saber como é que nós vamos encaminhar isso. Podem ter certeza que nós estamos muito atentos. Hoje vamos fazer essa reunião, vamos encaminhar da melhor forma a colocar com consequência a nossa palavra de ordem, a nossa desígnia, que é fora Bolsonaro. E agora tem mais uma, né? Que é a gente processar e botar o Moro na cadeia, que é o lugar dele. Já dizíamos lá atrás, quando ele iniciou e fez todo o processo conturbado, orquestrado, negociado, mentiroso contra o presidente Lula. Essa é a trajetória do Moro. Aliás, um cara que definhou na sua trajetória. Então, pode ter certeza, amanhã a gente volta a conversar. Estamos conversando com os partidos de oposição. O país está passando por uma situação difícil. Nós estamos também atentos à crise do coronavírus, né, a ter propostas para tirar o povo da crise, para cuidar, combater as desinformações. Esse é o papel do Partido dos Trabalhadores, estar ao lado do povo, como sempre esteve durante sua história. Tá certo, obrigado, presidenta. Senador Rogério Carvalho. Quero cumprimentar a Gleise, nossa presidenta, cumprimentar o Vadir Damos, agradecer aqui por participar dessa live ou desse programa de televisão, né, com vocês, com o Enio Verne, com você, Pedro. Cumprimentar também todos os nossos seguidores e assistentes, sei lá como é que fala hoje, espectadores, né? Eu não tenho muito mais o que acrescentar, eu acho que o desafio para a gente é complexo, ou seja, no momento em que o país está em franco desmonte, uma crise desse tamanho, isso aumenta a nossa responsabilidade e eu tenho certeza que o PT vai se posicionar de modo a garantir o melhor para o Brasil e para os brasileiros. Não há a menor dúvida disso. Obrigado, senador. Deputado Enver. Pedro, primeiro, obrigado pela oportunidade, pelo convite. É um prazer poder participar de uma conversa, primeiro num nível como esse, né? Vadir, meu grande companheiro, o Rogério, a Gleice. Mas, olha, o presidente Lula está rodando aí um card repetindo isso. Ele estava sendo ouvido pelo então juiz Sérgio Moro. O presidente Lula disse ao Sérgio Moro, olhe, doutor Sérgio, um dia o senhor poderá estar no meu lugar. O mundo é redondo. Aí está a situação. O que é importante deixar a todos que estão nos assistindo nesse momento. Não tem mocinho ali. Moro e Bolsonaro não tem mocinho. Os dois são bandidos. Ali é briga de quadrilha. E cabe a nós aproveitarmos essa oportunidade da briga de quadrilha para que tenhamos o máximo de esclarecimentos e, a partir daí, desenvolver de forma muito rápida qualquer movimento social, político, jurídico, para que o país volte a ser dirigido por mãos comprometidas com a sua população. Em minha opinião, presidente Lula. Um grande abraço. Obrigado, deputado. Vadir Damos. Olha, pessoal, boa noite. Agradecer a toda essa numerosa plateia, né? Eu também tenho dificuldade, como o Rogério, em definir hoje o que é, se é internauta, se é plateia, se é, enfim. Mas foi muito bom rever aqui a presidenta, a Gleise, meu querido amigo, companheiro de bancada, Enio Verri, líder Rogério Carvalho. E dizer, pessoal, o Bolsonaro sempre não tem jeito, né? Ele inspira sempre imagens bélicas. Então, eu vou usar um exemplo da guerra, né? Na organização do Exército. Exército de armas combinadas, em que se usam diversas armas, né, combinadas, armas de diferentes tipos, para derrotar o inimigo. Eu acho que o Fora Bolsonaro, ele comporta um exército, um conjunto de armas combinadas. Comporta impeachment, comporta exigência pela renúncia, comporta CPI das fake news. As fake news seria o melhor caminho. Do meu ponto de vista, isso resolveria, porque pega o Mourão. E esse caminho que o Enio deu é importante. Ressuscitar aquela PEC do Miro Teixeira é importante, porque isso nos deixa sem muitos obstáculos para propor o impeachment, sabendo que depois haveria convocação de eleições, né? Seria o cenário ideal,
né? A gente sabe que o cenário ideal nem sempre é possível politicamente. E, no mais, acho que hoje a política ficou mais animada, né, com esse negócio, essa briga de máfia, né, de Moro e Bolsonaro, né, e nós temos que nos colocar nessa briga com protagonismo, não deixar essa briga ser protagonizada exclusivamente pela direita e pela extrema-direita. E, no mais, aí um forte abraço, muito obrigado pelo convite, né, estou aí à disposição, presidente, quando precisar me convoca, líder, quando precisar me convoca, tá? Tchau. Bom, muito obrigado a todos vocês que participaram aqui com a gente, muito obrigado a vocês que nos assistiram. Lembrando que na segunda-feira, às 11 da manhã, a gente vai ter uma discussão aqui sobre qual deve ser o comportamento da ala militar do governo a partir de agora. Muito obrigado, até a próxima.